Olá, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Eu sou o Roberto Rosa e o canal Conte Comigo. Bom, vamos falar de algo muito importante nesse vídeo. Todos nós passamos por momentos difíceis e nos momentos difíceis que nós atravessamos, principalmente momentos em situações que são inéditas, a gente busca aconselhamento com alguém, a gente busca que alguém possa nos ajudar a elucidarmos aquele momento, daquela situação, daquele problema. Isso é verdade. Agora, com quem você tem se aconselhado? Essa é a questão. Com quem você tem buscado conselhos para solucionar os momentos difíceis que você atravessa? É sobre isso que nós queremos falar, sobre a sabedoria no aconselhamento e dando a importância do ancião em aconselhar. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Eu convido você a pensar comigo. Vem comigo! Na Bíblia, no texto de 2 Crônicas, capítulo 10, dos versículos 1 até o versículo 8, você vai encontrar uma história muito interessante que narra a experiência vivida por Roboão assim que ele foi chamado para tomar posse do reino, para ser entronizado no lugar do seu pai que havia falecido, no caso, no lugar de Salomão. E então, assim que ele foi chamado, ele chamou os anciãos que aconselhavam, que serviam a Salomão, e Salomão buscava conselhos com esses anciãos. E os anciãos deram para ele um conselho, do tipo: seja bom com seu povo, dê para eles boas palavras, dê boas esperanças, reanima-os. Eles já passaram momentos muito difíceis no tempo do reinado do seu pai. É tempo de mudar a estratégia para que eles possam continuar te servindo, porque do contrário, eles não te servirão como rei. Então, neste caso, Roboão foi buscar também conselho com os jovens que foram criados com ele, da sua mesma idade, que tinha a mesma experiência de vida e talvez até de conhecimento que ele também possuía. E ele foi buscar conselhos com esses jovens. E o conselho que esses jovens passaram para Roboão não foram os mesmos conselhos dos anciãos, ao contrário, foram exatamente no sentido oposto do que havia aconselhado os anciãos a Roboão. E o que nós aprendemos disso tudo aí, né? Os anciãos serviram a Salomão durante o seu reino, todo o seu reino. E diz a Bíblia que durante o reinado de Salomão, o reino que ele herdou de seu pai, Davi, cresceu muito mais, enriqueceu-se muito mais, porque Salomão se ancorava nos conselhos que lhe davam os anciãos que serviam a ele. Esse caminho não foi o mesmo caminho seguido por Roboão, e a consequência realmente foi trágica. Mas o que é realmente um ancião? O conceito da palavra ancião seria uma pessoa que atua como magistrado escolhido entre os mais velhos da tribo, no caso da nação, na nação de Israel, eram escolhidos aqueles naturalmente dotados de algum tipo de qualificação, atributo, experiência, conhecimento. Anciãos em geral eram somente homens de idade madura, por isso os mais velhos, por isso mesmo eram chamados de anciãos. Não apenas os israelitas, mas também os egípcios, os moabitas e outras nações tinham os seus anciãos, que são aquelas pessoas que aconselhavam normalmente o rei. Na igreja do Novo Testamento, os anciãos, ou presbíteros, eram os mesmos que os bispos,
João, arrebatado em espírito, viu ao redor do trono de Deus 24 anciãos, ou presbíteros, como na tradução da própria palavra, nós encontramos na Bíblia, em Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 4. Em momentos de decisão, todos nós procuramos, de uma maneira geral, alguém em quem possamos nos apoiar, ouvindo os seus conselhos, que são as pessoas que nos ajudam a resolver problemas que nós não temos a solução ou não conhecemos a solução no momento. Roboão estava vivendo um momento de decisão na sua vida e precisava ouvir conselhos. Por isso, então, ele procurou primeiro os anciãos e, não satisfeito, foi procurar os jovens que conviviam com ele. Diferentemente de Roboão, Salomão, quando precisava de conselhos, recorria aos anciãos, enquanto que Roboão buscava conselhos com jovens, embora ele tenha ouvido os anciãos, mas na verdade ele acabou por seguir o conselho dos jovens que conviviam com ele. E o final dessa história foi a divisão da nação israelita. E por que nós estamos falando de tudo isso aqui nesse vídeo? Porque eu entendo que, na verdade, nós precisamos resgatar os valores dos anciãos da Igreja de Cristo nessa terra, nos dias de hoje. Nós precisamos valorizar os anciãos de nossas igrejas e precisamos de nossos anciãos como referência em nossa igreja. E por fim, também deixo aqui uma palavra direto para os anciãos, né? Também os anciãos devem tomar o seu lugar e a sua responsabilidade diante de Deus e assim trabalhar para um crescimento maduro de toda a igreja de Cristo. Se você é ancião, tome esta palavra como uma palavra de alerta, como uma palavra de despertamento, para que você possa estar tomando posse daquilo que Deus atribuiu a você, como ancião, como alguém que já tem uma experiência, maturidade de vida, para poder transmitir isso àqueles que hoje estão dotados da responsabilidade de decidir as questões do reino de Deus. Eu fico por aqui, sempre pedindo a Deus que abençoe a tua vida, agradecendo também pela sua presença aqui, assistindo esse vídeo, dando essa força aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aqui embaixo, dá aquele toquezinho no sininho para ser alertado também toda vez que eu colocar aqui um novo vídeo. E eu te espero aqui no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Conte comigo, como sempre.